Definitivamente o velho Brasil vai ficando para trás. Mais uma das promessas de campanha de Bolsonaro se concretizou ontem, e agora o pequeno empresário, que sempre foi cruelmente desmotivado pelo excesso de burocracia, tem motivos para comemorar. E muito. A MP, medida provisória assinada por Bolsonaro, recebeu o nome de Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Trata-se de uma promessa de campanha e uma das grandes apostas do governo para catapultar o empreendedorismo no Brasil. Estamos cumprindo com o que foi prometido, tirando o Estado do cangote das pessoas, afirmou o secretário de Desburocratização e Gestão do Ministério da Economia, Paulo Bel. Na cerimônia, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, lembrou que a liberdade econômica estava prevista no plano de governo de Bolsonaro e disse que o país vai ficar livre das amarras ideológicas. O governo vai confiar nos indivíduos e recuará para o cidadão avançar, afirmou. O texto traz 17 pontos para que atividades de baixo risco não passem pelas mãos do Estado. Por exemplo, startups não precisarão de licenças e alvarás para testar produtos ou serviços. Além disso, será o fim do papel. O empresário poderá arquivar digitalmente qualquer documento que hoje tem que guardar impresso. Essas medidas se juntam a outras que buscam facilitar a abertura de escritórios por meio da dispensa de alvarás se a atividade envolver baixo risco e simplificar regras para a entrada de pequenas e médias empresas na bolsa. Esse último ponto pode também facilitar a vida de startups que muitas vezes preferem abrir o capital no exterior. Uma das razões para a medida é o desempenho fraco do país no Índice de Competitividade Global do Fórum Econômico Mundial. No quadro geral, em 2018, o Brasil ficou na posição 72 de um total de 140 países. A proposta se insere em um dos 3 eixos principais da MP, tornar o Brasil um dos melhores países no mundo para a inovação. Os outros 2 eixos são a desburocratização e a segurança jurídica dos investimentos. Traduzindo, é mais uma medida de Bolsonaro para incentivar os pequenos negócios e destravar a economia. Falando em Bolsonaro, é fato, Jair Bolsonaro em menos de 4 meses de governo já quebrou a espinha dorsal da esquerda. No último final de semana li um excelente artigo do advogado Guilhermo Federico Piassesi Ramos que diz o seguinte: para derrotarmos a esquerda gramsciana, temos que combater fogo contra fogo, temos que usar a mesma tática do inimigo, ocupar espaços. Temos, assim, que nos infiltrar nas universidades e no meio acadêmico, na cultura, na mídia, nas assembleias de sindicatos, nas palestras que expoentes esquerdistas dão por aí, e até nas pastorais da CNBB, aquelas bem esquerdistas mesmo, como a Pastoral da Terra. Depois que nós espalharmos nossa palavra, cada cérebro que um de nós conseguirmos libertar da dominação do discurso único, típico do gramscismo, será uma vitória. Guilhermo tem razão, de fato a esquerda deve ser combatida com suas próprias armas. Olavo de Carvalho alerta isso há muito tempo e Bolsonaro sabe disso, pois vejam como isso já vem sendo feito. Temos notícia de que as universidades estão sendo, pouco a pouco, ocupadas por jovens direitistas, que quebraram o discurso hemogênico e que o Ministério da Educação, sob a batuta de Abraham Weintraub, deixou claro que, se a esquerda já tinha preocupação com o ministro Ricardo Vélez, indicado por Olavo de Carvalho, agora terá que se preocupar mais ainda pela guinada para a direita que o Ministério deu. No meio cultural, o governo acabou com o maior sistema de propaganda da esquerda, que cooptava as mentes das pessoas comuns e os aprisionava na ideologia socialista, que era a Lei Rouanet e os patrocínios das empresas públicas no setor artístico. E, finalmente, o governo cortou a verba publicitária para empresas de mídia jornalística, setor que estava acostumado a se financiar com o dinheiro público, que fazia misturar os seus interesses privados com os do governo, eminentemente propagandístico, de utilização da mídia mainstream como meio de autopromoção. Portanto, diante desse cenário, não tenho dúvidas em afirmar que Jair Bolsonaro está lutando a guerra cultural com muito êxito, com a tática de usar o gramscismo em desfavor dos próprios socialistas gramscistas, que infestam como ratos e baratas o meio acadêmico, cultural e midiático.
Com efeito, quem é estudioso do assunto sabe que o setor é propriedade da esquerda desde a segunda metade dos anos 70, quando o regime militar, do alto de sua soberba e falta de capacidade intelectual, não soube enxergar o que começava a acontecer no país, com a ocupação de espaços no setor pelos ideólogos esquerdistas, influenciados pela doutrina do italiano Gramsci. Para apenas 4 meses, o trabalho que o governo vem fazendo é exitoso, uma vez que, repita-se o dito antes, já foi quebrada a espinha dorsal da esquerda, com a aplicação desse granchismo ao contrário pelo governo Jair Bolsonaro. Quem não enxerga isso não está entendendo nada do que está acontecendo. Rapidinhas. Aliados do presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, declararam que Nicolás Maduro está isolado e sem apoio da Força Armada Nacional Bolivariana. Mesmo com a companhia do ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, o ditador teria perdido o apoio efetivo das tropas, informaram colaboradores de Guaidó. Padrino não é ninguém. O regime de Maduro desmoronou. É o começo do seu fim, declarou Juan Guaidó. Apesar das declarações de Guaidó e seus aliados, Padrino disse que Maduro continua firme e se defendendo, e chamou os oposicionistas de covardes, enquanto o governo atacava a população desarmada com seus blindados e fuzis. O fato é que a tentativa de deposição do ditador Nicolás Maduro na Venezuela é um movimento irreversível. Líderes opositores estão se articulando para a derrubada do regime e o povo venezuelano está nas ruas. É questão de tempo. Jair Bolsonaro usou o Twitter para comentar e reafirmar o apoio dos brasileiros em relação à queda de Maduro. O Brasil se solidariza com o sofrido povo venezuelano, escravizado por um ditador apoiado pelo PT, PSOL e alinhados ideológicos. Apoiamos a liberdade desta nação irmã para que finalmente vivam uma verdadeira democracia. O Brasil acompanha com bastante atenção a situação na Venezuela e reafirma o seu apoio na transição democrática que se processa no país vizinho. O Brasil está do lado do povo da Venezuela, do presidente Juan Guaidó e da liberdade dos venezuelanos. A deputada petista Gleisi Hoffmann, apoiadora de Maduro, foi até o Twitter para reclamar do apoio dos militares a Jair Bolsonaro. Militares tratam o PT como inimigo, constatou Lula. Agora, o que sabemos é que devem desculpas ao Brasil e ao povo por elegerem esse louco, que está vendendo o país, entregando riquezas, acabando com a soberania. Acabou o patriotismo das Forças Armadas? É uma vergonha. É inacreditável como Gleisi e os demais petistas se recusam sob qualquer circunstância a admitir que eles foram os maiores vilões da história brasileira, roubando dos cofres públicos para financiar a implantação de uma ditadura sangrenta e cruel no Brasil e em demais países latinos e africanos. Supremas mordomias, a cortesia com o chapéu alheio. A nata da malandragem ganha bem, come e bebe como imperadores e trabalha muito pouco, mas muito pouco. Me refiro às suas altezas reais, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Síntese do Brasil que temos e antítese do país que queremos, ou não. Medalhões de lagosta, pratos à base de bacalhau e camarão, vinhos caríssimos, uísques 18 anos. Esses são apenas alguns ingredientes da licitação milionária aberta pelo Supremo Tribunal Federal para alimentar suas santidades, os ministros, durante a dura vida diária no STF. Quem vai pagar a conta? Ué, claro que somos nós, os otários nacionais pagadores de impostos. E o que temos em troca? Toffoli libera entrevistas de Lula. STJ reduz a pena de Lula. Marco Aurélio Mello festeja a redução da pena, abertamente. Gilmar Mendes também celebra a decisão. Isso é o establishment, escancarado, ao vivo e a cores. O advogado Luiz Carlos Nemetz desabafou em suas redes sociais sobre as mordomias supremas da nossa suprema turma de semideuses. Veja bem, sobretudo você que vai acordar cedo para pegar no batente. Estes magistrados majestosos não trabalham nesta semana. A corte está em pequeno recesso, 10 diazitos, Michórdia.
Mas olha só, suas majestades estiveram em folga remunerada de 21 de dezembro de 2018 até 4 de fevereiro de 2019, 44 dias corridos. Depois terão mais férias coletivas durante todo o mês de julho desse ano. Ao todo serão 90 dias totalmente parados, sem contar as emendadinhas, as viagens para a Europa, os simpósios pelo Brasil e pelo exterior. Sempre de primeira classe, é claro. Em 2018 foram 94 dias sem labuta para esses 11 privilegiados. Mas o olerite com a folha sempre chega. Ora, se você é profissional liberal, se quiser, pode ficar 90 dias na malandragem ou na folga. Se você é empresário, pode fechar as portas do seu negócio para férias de 1/4 do ano, mas você paga as suas contas. A esmagadora maioria dos brasileiros não tem esse vergonhoso privilégio, que somados a muitos outros mostram para nós onde as finanças da nossa pátria estão se esvaindo. É hora desse insulto acabar. Temos 13 milhões de desempregados que se somam às mazelas de um Estado que não respeita seus contribuintes. Esse desaforo desses ministros se estende para toda a corte, como se fosse normal e legítima outras ofensas ultrajantes de outras estruturas de poder. Um mau exemplo que vem de cima. E essa provocação incita uma revolta em quem tem que suar a camisa para pôr o pão na mesa e recolher a guia dos impostos no fim do mês. Quer dizer que nós trabalhamos e eles folgam com a nossa grana? E comem pato com laranja regado a vinhos com 4 premiações internacionais? É um deboche que ultraja e humilha a nossa pobreza, um desaforo, uma agressão. É por essa gente, que é a ponta privilegiada da pirâmide do Estado perdulário, que os comportamentos têm que começar a mudar. E você, que vai para a luta amanhã, vai seguir aí quietinho, com o rabo entre as pernas diante dessa guapecada? Ou vai reivindicar 90 dias no mole também? Se eles podem, nós devemos. É uma lei da física. A reação inibe a continuidade da ação. Então berre, mas berre alto, que aqueles abusados são surdos. Ou então estão empanturrados até os ouvidos de maliciosa maldade. Eles tanto incitam que daqui a pouco alguém coloca o pé na porta.